Boa noite, tudo bem? Hoje é 14 de julho, nós estamos mais uma vez aqui batendo papo sobre algum tema interessante relacionado à reprodução humana e hoje nós vamos conversar sobre endometriose. Eu sou Marcos Moura, da Clínica Matrix, e quero conversar com vocês sobre esse tema que sempre está na mídia, sempre se fala a respeito. A endometriose não é uma patologia nova. Ela já existe há quase 150 anos, a primeira descrição de endometriose. Mas ela tem tido uma relevância mais significativa nos últimos anos devido a algumas características que nós vamos falar já já. Só para relembrar um dado muito interessante, que eu já falei outras vezes aqui, mas que está intimamente relacionado à questão da endometriose, é que lembrem-se que todos os meses a mulher que começa a menstruar, que tem a primeira menstruação lá nos seus 12, 13 anos de idade, ela sempre se prepara para engravidar. E nesse processo de gestação, existe todo um preparo do útero para poder receber esse embrião e assim ter a gestação evoluindo normalmente. E nesse processo de preparo do útero, o que ocorre é um crescimento de um folículo no ovário que produz hormônios que, por sua vez, estimula o útero para que o útero se prepare. Esse preparo do útero envolve basicamente, vou mostrar a vocês aqui o meu úterozinho. Esse preparo do útero ele envolve basicamente o crescimento de um tecido que está dentro do útero, que é o endométrio. Esse endométrio vai ser a futura caminha do bebê, o futuro bercinho do bebê. Então, existe produção hormonal do ovário, que estimula o endométrio ele cresce, preparando para receber o embrião. Caso não ocorra a gestação, esse endométrio descama, descola e aí ele é eliminado. Isso é a menstruação. Isso acontece todos os meses, gente. Todos os meses existe esse preparo do útero para que ocorra uma gestação. Caso não aconteça a gestação, aí se tem a menstruação, ou seja, a eliminação do endométrio. Acontece que, se nós formos lembrar que esse preparo endometrial ele visa exatamente a menstruação, quando a menstruação não ocorre, existe menstruação. Quando a gestação não ocorre, existe a menstruação. Uma mulher que vivesse 100 anos, 200 anos atrás, ela estaria apta a engravidar a partir lá das suas primeiras menstruações, ela iria casar nos seus 15, 16 anos, iria engravidar nos 15, 16 anos e começar a ter filhos a partir de então. Então, ela iria engravidar, ter filho, engravidar, ter filhos, amamentar, engravidava de novo e assim por diante. Ela iria chegar lá nos seus 30 anos de idade tendo menstruado muito poucas vezes, né? Ela estaria sempre grávida, ou amamentando, ou se preparando para engravidar. Acontece que a mulher de hoje, ela posterga a gestação e ela fica menstruando por mais tempo. Essas menstruações repetidas têm uma implicação muito importante na gênese da endometriose. A gente não sabe ainda o porquê que realmente ocorre a endometriose, mas uma das teorias mais significativas é a chamada menstruação retrógrada. É aquela em que, quando o útero se contrai para eliminar esse endométrio, ocorre a eliminação desse endométrio pelas trompas, que cai na cavidade abdominal, e aí, caso haja implantação desse endométrio, nós teremos aí a endometriose. Só para lembrar, por que se chama endometriose, essa terminação médica, ose, significa uma doença em que se sabe a causa. Então, quando você fala, eu estou com uma virose, significa que eu estou com uma doença causada pelo vírus, por um vírus. Eu estou com uma leishmaniose, é uma doença causada pela leishmania e assim por diante. Tá?
Então, a endometriose é uma patologia causada predominantemente pelo endométrio. Apesar dela ter sido descrita há 150 anos, quase, ainda o diagnóstico ele é muito difícil. Se você for ver na literatura, quando você tem casos de cirurgia abdominal por alguma razão, você acaba encontrando endometriose em 1%, 10% dos casos. Depende, lógico, da situação clínica. Mulheres que têm dor pélvica, esse diagnóstico ele é mais prevalente. Mas, basicamente, oi, Aline, um abraço, velho. Mas, basicamente, o que acontece na endometriose, vamos voltar lá no meu útero de novo, é que pelo fato desse endométrio refluir pela trompa e cair aqui no abdômen, na cavidade abdominal, isso é bastante frequente, tá? Se você for observar a cavidade abdominal de mulheres durante a menstruação, vocês verão que existe tecido do endométrio na cavidade em 80%, 90% das vezes. O que acontece em algumas situações é que esse endométrio ele gruda na cavidade, ele implanta. Então esse endométrio pode grudar na bexiga que está aqui na frente, no intestino que está aqui do lado, pode grudar na parede abdominal e assim por diante. Isso é endometriose. Então a endometriose é uma doença causada por um endométrio que está no lugar errado. Ele deveria estar aqui dentro do útero, não aqui fora. Estando fora do útero, ele se comporta como um corpo estranho. E aí o organismo da mulher, ele passa a ter uma reação a esse corpo estranho, liberando uma série de substâncias intraabdominais que acabam por causar uma reação inflamatória. Então, a mulher com endometriose, ela tem um abdômen inflamado. E esse tecido ectópico, a endometriose, ele responde ao hormônio que nem o endométrio lá de dentro do útero. Então, no período menstrual, esse processo inflamatório ele se faz de uma forma mais evidente. É aí onde a mulher ela se queixa de dor. Então, basicamente, um dos primeiros sintomas de endometriose é dor pélvica, dor baixa, tá? Dor no pé da barriga. Bom, é bem comum a gente ouvir falar que quando as meninas começam a menstruar e elas têm as cólicas abdominais, a mãe fala, isso é normal, a mulher tem dor, etc. E muitas vezes essa dor pode ser uma dor, uma dismenorreia que nós chamamos, fisiológica, causada pela contração do útero para eliminar o endométrio e ser algo normal, mas pode ser uma reação já precoce a uma endometriose. Existe endometriose em todas as faixas etárias, tá? Por conta disso, muitas vezes o diagnóstico ele é postergado de uma forma errônea. E a endometriose, ela tende a ser evolutiva, gente. Então, quando você tem um diagnóstico de endometriose mais precoce, o prognóstico é melhor. Quando você demora muito tempo para fazer o diagnóstico, você já pode ter consequências. Porque as consequências dessa reação inflamatória que existe no abdômen é você ter distorção de trompa, distorção de uma posição de um ovário, é você ter sequelas em termos de aderências, ou seja, a trompa gruda no ovário, a trompa gruda na bexiga. Você pode ter obstrução das trompas. E aí, quanto mais tempo o diagnóstico demora para ser feito, as consequências podem ser realmente significativas. Luísa, já te respondo a pergunta, tá? Você quer saber sobre laqueadura? Já. Para vocês terem uma ideia de como é que esse diagnóstico ele pode demorar, se a gente for olhar na população normal, a média de demora para se fazer o diagnóstico, ele pode ser até de 12 anos em mulheres que têm cólicas. 12 anos. Em mulheres que têm infertilidade, dificuldade para engravidar, essa demora chega em média a ser de 4 anos. Portanto, gente, se você está tentando engravidar e não consegue, se aliado a isso você tem um quadro de uma cólica menstrual importante,
isso é mais do que imperativo que você procure um médico para fazer o diagnóstico ou afastar a endometriose. Mas é importante que você tenha em mente que a endometriose ela existe, que a endometriose ela pode ser causa de infertilidade. De um modo geral, de cada 3 mulheres que estão tentando engravidar, uma delas tem endometriose. Para você ver como é que a prevalência é bastante alta. Por outro lado, não é toda endometriose que causa infertilidade. De cada 3 mulheres também com endometriose, uma tem infertilidade. Existem mulheres com endometriose que não têm nenhuma dificuldade para engravidar. Isso vai depender do local da endometriose, vai depender do estadiamento, ou seja, se é uma endometriose que está no comecinho ou se é uma endometriose que está já mais avançada. Mas é importante sempre a gente pensar nisso, tá? Bom, eu falei a vocês que a principal causa é essa menstruação retrógrada, mas ela não explica todos os casos, não explica todos os casos de endometriose, mas é uma implicação importante, de tal modo que isso é que faz a gente verificar ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, um aumento na incidência de endometriose pelo fato de que, repetindo o que eu já falei antes, as mulheres estão postergando a gestação. Como é que você suspeita de endometriose? Como é que você faz o diagnóstico? Antes disso, deixa eu responder uma pergunta da Luísa. Luísa, você perguntou se uma mulher que fez laqueadura, se ela pode engravidar. Pode. Na verdade, a laqueadura é uma das principais indicações de realização de fertilização in vitro. Ou seja, se a mulher tem as trompas ligadas, ou seja, ligou as 2 trompas, não tem como a trompa colher o óvulo e ele ser fertilizado pelo espermatozoide. É como se você tivesse uma ponte que você foi lá e destruiu um pedacinho da ponte. E aí você fazendo a fertilização, você tira o óvulo, fertiliza no laboratório com o espermatozoide e transfere para o útero o embrião prontinho. Tudo bem, Tatiane? Você me pergunta que está tentando engravidar já faz 5 anos. De um modo geral, Tatiane, as chances de gestação de casais normais oscila aí próximo dos 20% ao mês. Casal normal. Portanto, um casal normal não necessariamente vai engravidar no primeiro mês de tentativa. Pode ser o segundo, o terceiro e assim por diante. Mas quando decorre aí 1 ano de tentativas e a gestação não aconteceu, alguma coisa existe. Vale a pena você investigar, sim. Quanto mais tempo o casal tenta e a gestação não vem, mais significativa deve ser a causa ou as causas. Lembre-se que eu digo sempre, quem engravida não é a mulher, quem engravida é o casal. 1/3 das vezes a causa é só da mulher, 1/3 das vezes é só do homem e 1/3 das vezes a causa é dos dois, do homem e da mulher. Então vale a pena você procurar, tá, Tatiana? E você vai conseguir. Pode ter certeza que pensamento positivo é muito importante. Oi, Silviane. Um beijo, tudo bem? Bom, gente, voltando a falar da endometriose no diagnóstico, você já começa a suspeitar de endometriose pela história. Então, se uma mulher não engravida, você já suspeita de endometriose. Tatiana, pode ser que você tenha endometriose? Faz parte do diagnóstico diferencial, sim. Lógico que essa história clínica, quando ela vem juntamente com uma dor pélvica importante, mais do que nunca você deve suspeitar de endometriose. A dor pélvica pode ser no período menstrual, pode ser uma dor pélvica nas relações sexuais, pode ser uma dor pélvica num exame ginecológico, ou seja, dor não é normal, dor é algo que você vale a pena investigar. Você pode fazer o diagnóstico no seu ginecologista, ele faz um exame físico e no exame físico ele já suspeita de um útero aderido. Aderência é quando ele está grudadinho, tá? Então você tem um útero aderido, um exame ginecológico com dor, também já é sugestivo.
E aí o seu ginecologista vai partir para os exames laboratoriais. O primeiro exame, que é bastante simples, é a ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, ela vai avaliar como é que estão as estruturas pélvicas, como é que está o útero, como é que estão as trompas. Eventualmente, nós podemos ter implantes endometrióticos que são visíveis num ultrassom de rotina, principalmente os implantes endometrióticos nos ovários, que formam os endometriomas. Quando a suspeita de endometriose ela é forte, vale a pena você realizar uma ultrassonografia com um preparo para tal. Um preparo em que você vai procurar endometriose. Então, se você tem suspeita de endometriose, se o seu ginecologista suspeita, faça um ultrassom com preparo intestinal, um profissional capacitado que ele vai identificar esses implantes. Esses implantes podem ser identificados no ovário, podem ser identificados em alça intestinal, principalmente aqui, ó, atrás do útero. Aqui é essa região que mais frequentemente você encontra endometriose e ultrassom transvaginal pode fazer esse diagnóstico. Tá ok? Existe exame de sangue que é sugestivo, que é a dosagem de um marcador de endometriose, que é o CA-125. Ele serve como um alerta de endometriose, não é diagnóstico definitivo, mas serve também como um marcador da atividade da endometriose, ou seja, esse tecido ectópico, ele está muito ativo, ele está respondendo bastante aos níveis hormonais, e lógico que isso já é um alerta também para se suspeitar de endometriose. E finalmente o diagnóstico definitivo, o diagnóstico padrão ouro que nós chamamos, é através da videolaparoscopia. A videolaparoscopia, vocês bem sabem, é olhar dentro da cavidade abdominal, utilizando uma cânulazinha acoplada a um vídeo, por isso é chamada de videolaparoscopia, e aí você vai verificar se realmente existem esses implantes aqui no útero, na bexiga, na trompa, no ovário e assim por diante. A videolaparoscopia não só faz o diagnóstico, mas ela também é importante para o tratamento, porque ela vai cauterizar esses focos de endometriose. Se houver aderência, ela vai desfazer essas aderências. Ela vai se certificar se a endometriose provocou uma lesão mais significativa, tipo uma obstrução na trompa, alguma coisa do tipo. Às vezes, as aderências são realmente muito importantes. Então, a videolaparoscopia é o padrão mais importante, vamos dizer assim, não só para o diagnóstico, mas também ele é uma das situações em que você faz o diagnóstico da endometriose. Ok, você fez o diagnóstico de endometriose. Eu tenho endometriose. Oi, Fabiana. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? O que eu sempre digo às mulheres que têm endometriose é que se você tem o diagnóstico de endometriose, não fique parada, não fique sem fazer nada. Tenha em mente que a endometriose, ela coexiste com você, que ela é evolutiva. Mas, outro dado importante, ela é imprevisível, ela não tem um comportamento sempre igual para todas as mulheres. Então, você tem que lembrar que existe a endometriose. E, em se tendo a endometriose, você deve ter em mente dois objetivos em termos de tratamento. Uma das alternativas, quando você tem a endometriose, é você engravidar. A gestação é um tratamento legal para endometriose. Ou você tratar essa endometriose. A maneira como você vai fazer esse tratamento, lógico que é o seu ginecologista que vai avaliar adequadamente o que fazer, porque vai depender da sua idade, vai depender do seu desejo de engravidar ou não, vai depender da sua severidade, vai depender dos seus sintomas clínicos. Se você tem um forte diagnóstico, uma forte suspeita de endometriose e tem um quadro pélvico de dor importante, a cirurgia ela vai ser legal, porque a cirurgia vai não só confirmar esse diagnóstico, mas também vai
tratar a endometriose desfazendo aquelas aderências, como eu falei antes, e melhorando a sua qualidade de vida. Então, o tratamento pode ser a videolaparoscopia, pode ser o diagnóstico cirúrgico, principalmente nos quadros de dor importante em mulheres mais jovens. Habitualmente, quando se faz uma videolaparoscopia e se faz o diagnóstico, se complementa o tratamento cirúrgico com um tratamento clínico, que também pode ser uma das opções iniciais. Como é que nós fazemos o tratamento clínico? Voltando ao que eu falei inicialmente, que a endometriose ela é o endométrio no lugar fora do lugar, e esse endométrio, habitualmente dentro do útero, responde aos hormônios produzidos pelo ovário. Os hormônios produzidos pelos ovários, principalmente o estrogênio, é o alimento da endometriose. Então, se eu quero tratar a endometriose, eu quero fazê-la regredir, eu devo fazer o ovário não produzir estrogênio. Pronto. Então, se eu bloquear o ovário, não vai ter alimento para o endométrio, a mulher não vai menstruar e não vai ter alimento para a endometriose. Esse tratamento clínico ele pode ser feito com drogas injetáveis, que têm uma ação prolongada de até 3 meses, que deixam o ovário sem funcionar. Podem ser feitas com anticoncepcionais, desde anticoncepcionais orais comuns, porque você sabe, você que é usuária de anticoncepcional, você sabe que quando você usa anticoncepcional, você não menstrua. Por que você não menstrua? Porque o seu ovário está lá quietinho. Você faz um bloqueio na sua hipófise não estimula o ovário não funciona, você não ovula, você não engravida, mas se você fizer o uso contínuo de anticoncepcional, você também não vai menstruar, não é assim? Então, hoje existem medicações que foram desenvolvidas especificamente para a endometriose, que tem uma ação muito mais específica com o endométrio ectópico, mas cujo princípio basicamente é o mesmo, ou seja, deixar o ovário quietinho. Quando você utiliza anticoncepcional, você não menstrua, seu endométrio tende a estacionar ou regredir. Tá? Então, essa é uma alternativa. Só que, se você usar anticoncepcional, você não engravida, você não ovula. Então, o tratamento a ser feito, ele vai depender da sua idade e do seu desejo de engravidar. Então, eu quero engravidar. Então, você não vai usar o anticoncepcional. Ou use o anticoncepcional por um determinado período. Habitualmente, esse faz 4, 6 meses. E depois você pode ficar exposta à gestação. Tá ok. Fiz o diagnóstico de endometriose, tomei anticoncepcional por um tempo, agora eu quero engravidar. Quando você parte para as tentativas de gestação naturalmente, sem utilizar reprodução assistida, você pode engravidar. Lembrando que, aquilo que eu já falei, a chance de gestação, a probabilidade de gestação em casais normais, ela é próxima de 20%. É mais ou menos, para a gente ter uma ideia, em termos de probabilidade, um pouquinho mais. É você pegar um dado, escolher um número e jogar esse dado. Então, eu escolhi lá o meu número da sorte, o número 3. Joguei o dadinho. Caiu o número 3, engravidei. Não caiu? Não engravidei. Só que eu vou jogar o dado no mês seguinte, no mês seguinte, no mês seguinte, no mês seguinte, uma hora eu vou acertar o 3. Só que a mulher que tem endometriose e que está jogando o dado, ela tem que lembrar que cada vez que ela joga o dado e não acerta o seu número, ela corre o risco da endometriose estar evoluindo. Então, as gestações que vocês estão tentando naturalmente, você que tem endometriose, ela pode acontecer sim, gente, pode. Mas não é uma situação totalmente tranquila, porque existe o inimigo, que é a endometriose, que, como eu falei a vocês, tem um comportamento imprevisível. Tentou gestação por um determinado período, 6 meses, 1 ano, lógico, isso depende de cada uma, depende da idade, depende de fatores adjuvantes, depende do grau de endometriose, o estado das trompas, etc. Mas você tentou e não conseguiu, se realmente você está desejosa de gestação, faça o tratamento de reprodução. Não aguarde muito tempo. O tratamento de reprodução, ele pode desde ser um tratamento mais simples, tipo uma inseminação intraútero,
até um tratamento mais complexo, tipo uma fertilização. A inseminação intraútero, que é colocar os espermatozoides dentro do útero no momento que a mulher está ovulando, nas melhores condições possíveis, ela oferece uma chance de sucesso igual ao casal normal, 15, 20% de chance de gestação. Nem sempre é uma boa opção para mulheres que têm endometriose e que já tentaram naturalmente, mas é uma alternativa. Na grande maioria das vezes, a opção que é feita é a fertilização in vitro, porque ela oferece melhores condições de sucesso. Na fertilização, como vocês já sabem, você vai retirar o óvulo do ovário, que será fertilizado no laboratório e transferido os embriões ou o embrião para a cavidade uterina, para o endométrio. Nesse processo, você induz a mulher a produzir mais óvulos, então você tem condições de avaliar com mais precisão a qualidade dos óvulos, selecionar os de melhor qualidade, fertilizá-los e transferir o embrião de melhor qualidade para o útero. De um modo geral, na fertilização, a qualidade do endométrio dentro do útero que vai receber esse embrião é uma qualidade semelhante à qualidade do endométrio de mulheres que não possuem endometriose. Isso pode ser testado com doações de ovos, etc. Então, de um modo geral, o endométrio de uma mulher com endometriose, ele tem boa qualidade semelhante a uma mulher normal. O que pode ter como fator de diminuição de chance de gestação na fertilização in vitro de mulheres com endometriose é a qualidade do óvulo. A qualidade do óvulo, principalmente em endometrioses que tem uma evolução mais graves, pode haver uma diminuição também da qualidade do óvulo. Então, eventualmente, endometrioses avançadas têm óvulos de menor qualidade, porque a endometriose ela pode ter lá dentro do seu ambiente intraabdominal uma produção de N fatores que podem afetar a qualidade desse óvulo e, eventualmente, ter um embrião de menor qualidade. Isso pode, em algumas situações da endometriose, fazer com que haja uma diminuição da fertilização desse óvulo, taxas menores, uma diminuição da implantação e, consequentemente, uma diminuição das taxas de gestação. Mas, sem sombra de dúvida alguma, é a alternativa que vai oferecer melhores resultados em termos de gestação para mulheres com endometriose que já tentaram gestação naturalmente e não obtiveram sucesso. Porque aí você vai ter uma situação de progresso no processo reprodutivo, chegando a ter embriões e praticamente só está faltando a implantação. Uma situação que a gente, médico, utiliza são nomenclaturas eventualmente diferentes para a endometriose. A endometriose clássica, a gente chama de endometriose. Quando você tem a invasão do útero, aqui meu úterozinho, aqui está o endométrio, tá? Vamos pôr o endometrinho aqui, ó. Aqui você tem um endométrio. Eventualmente, esse endométrio ele invade a musculatura dentro do útero, ou seja, também é um endométrio no lugar errado. Isso nós chamamos de adenomiose, mas é um tipo de endometriose. Eventualmente, bastante frequente é você ter um implante da endometriose no ovário. Isso nós chamamos de endometrioma. Essa situação endometrioma ou endometriose ovariana é uma situação bastante peculiar, porque ela nem sempre responde ao tratamento clínico que eu falei anteriormente. Ou seja, você pode utilizar anticoncepcionais e outras drogas injetáveis e ter uma regressão da endometriose pélvica, mas nem sempre você tem uma regressão do endometrioma. Ele continua lá. Esse nódulo endometrioma no ovário é facilmente visível, porque imagine que você tem o implante da endometriose e o ovário é um tecido bem fofinho, então ele forma um cisto.
Então, você vê no ultrassom um cistinho lá no seu ovário. Uma dúvida que se tem com frequência é se eu resolvi fazer a fertilização. Vale a pena eu fazer um tratamento cirúrgico pré-fertilização? Vale a pena eu fazer uma videolaparoscopia? A videolaparoscopia, em que você tem uma limpeza de todas as estruturas abdominais, em que você tem lise de aderências, etc., ela não melhora os resultados da fertilização, da maioria das vezes. Em algumas situações, sim, principalmente quando você associa a videolaparoscopia àquele tratamento clínico complementar. E se eu tiver endometrioma, se eu tiver endometriose no ovário, vale a pena eu retirar esse endometriose no ovário? É uma questão que deve ser muito bem avaliada, porque para você retirar um endometrioma no ovário, você pode provocar lesão no ovário normal, no ovário são. E essa lesão no ovário são pode fazer com que você tenha diminuição da sua reserva ovariana, diminuição da sua quantidade de óvulos no futuro. Entretanto, quando você tem endometriomas maiores, a cirurgia para correção desses endometriomas é, sem sombra de dúvida, uma boa alternativa para a realização posterior da fertilização in vitro, que é o tratamento que oferece, sem sombra de dúvida, os melhores resultados. O grau de evolução da endometriose, como falei anteriormente, ele é bastante variável. E eu quero deixar, para finalizar aqui, de uma forma mais enfática, que você, mulher que tem dor abdominal, não... Vivian, Diego, tudo bem? Obrigado, Vivian. Um abraço, um beijão para vocês. Se você tem suspeita de endometriose, não ignore-a totalmente. Tá? Lembre que a endometriose ela é uma patologia evolutiva, ela é uma patologia imprevisível e que as consequências podem ser bastante significativas. Então, não deixe isso para amanhã. Mas lembre o lado positivo. É perfeitamente possível você fazer um tratamento clínico de uma endometriose e engravidar posteriormente. Caso isso não seja conseguido, é perfeitamente possível você fazer um tratamento de reprodução e ter o seu amado filhinho depois. Então, a endometriose é algo para a gente estar sempre pensando, não deixando para depois e, o mais importante, converse com o seu ginecologista. Se você tem qualquer suspeita de uma endometriose, é importante que você procure o seu ginecologista e ele faça a investigação, se confirmada, faça o tratamento. Endometriose é um tema bastante abrangente, mas eu espero que a gente tenha conseguido falar dos pontos mais importantes dessa patologia, que é algo que vocês vão ver com bastante frequência na mídia, nos comentários com as suas amigas. Ela é uma patologia bastante variável em termos de sintomas, em termos de quadro clínico e em termos de evolução. Tá ok? Fica aí a lembrança. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, comentem aí no Facebook da Clínica Matrix, que eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço a vocês. Até a próxima. Nós vamos sempre conversando sobre tópicos que são interessantes. Tá ok? Valeu? Um abração. Tchau, tchau.